Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A derrota do São Paulo para o Vasco na última quinta-feira, no Maracanã, trouxe sequelas ao Morumbi. Isso fez com que Zubeldia repensasse sua continuidade no São Paulo devido à grande pressão da torcida e dos conselheiros. O treinador ficou muito sentido com a pressão, tanto no clube social quanto dos torcedores, e teria confidenciado a pessoas mais próximas que talvez seria o momento ideal para uma rescisão de contrato nas próximas horas ou dias. De acordo com o jornalista Alexander Vieira, a passagem do comandante argentino seria encerrada na manhã desta segunda-feira. Reunião amanhã no período da tarde deve dar fim à passagem de Zubeldia no comando do São Paulo, informou o comunicador que cobre o SPFC em suas redes sociais. E realmente isso aconteceu. De acordo com o GE, em reunião com Júlio Casares, Zubeldia pediu para sair e agora alinha os últimos detalhes burocráticos para que o São Paulo possa correr atrás de um novo comandante. E o plano A do São Paulo é Crespo. Segundo Piau, as conversas entre Casares e o argentino estão avançadas uma vez que o profissional já teria dado o aval para Júlio Casares para retornar ao Morumbis para assumir o lugar de Zubeldia. O treinador argentino sempre deixou claro que gostaria de voltar ao tricolor. E assim que foi contatado por Júlio Casares, já aceitou treinar mais uma vez o time paulista. Agora, as partes irão negociar as partes burocráticas para que o anúncio seja feito. Já sobre Crespo, o treinador fez um bom Paulistão em 2021 com o São Paulo, onde se sagrou campeão. No entanto, o péssimo início no Brasileirão, somado com a eliminação para Palmeiras na Libertadores, deram o fim em sua primeira passagem pelo Soberano. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Daqui a pouco chega aqui. A gente começa falando, claro, sobre esse São Paulo, sobre esse assunto de hoje que está chamando a atenção. E é o tema da nossa enquete também. Então, pessoal, vamos chegando, já se inscrevam aqui no canal do All Sport. Deixem o like no de primeira também. Vamos com tudo, começando a semana, hein? Para começar com o pé direito, com o pé na porta. A nossa pergunta da enquete: qual o melhor nome para substituir Zubeldia no São Paulo? Para vocês, São Paulinos e também para os rivais. Votem aí, André Jardine, Hernan Crespo, Tite ou outro. Escreva aqui no chat. Não sei se vai adiantar muito, porque me parece que o novo caminho já está traçado, mas a gente vai tratar sobre isso logo mais. Agora há pouco, mais cedo, lá por volta das 11 da manhã, o São Paulo anunciou oficialmente a saída do treinador. Vamos ver o comunicado do São Paulo, então? O que o São Paulo disse, Tá aí na tela para vocês. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, as partes definiram que o técnico Luiz Zubeldia não permanecerá no comando da equipe. Ele deixa o São Paulo após 85 partidas desde a chegada, em abril de 2024. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. E a comissão técnica dele também deixa o clube. Por fim, o clube fala que as conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão de forma respeitosa. E a diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica e também agradece aí os serviços prestados, deseja boa sorte, enfim. Este foi o comunicado do São Paulo. Hernanzito, vamos direto para bastidores, então. Conta pra gente como que foi definida essa saída do Zubeldia que estava se desenhando aí nos últimos dias. Ela estava se desenhando e ela tinha uma situação que poderia ser definida na volta do time, na reapresentação da folga. Essa era a ideia, pelo menos, da diretoria do São Paulo. Quando a gente traz a notícia aqui, Éder, eu, enfim, outros colegas também, de que o Zubeldia não sairia do São Paulo, era naquele momento, neste momento, até brinquei aqui, neste momento, coloquei a hora, tal, não sei o quê, falando, olha, a diretoria banca. Por quê? Porque houve um pedido já, logo depois do jogo, os jogadores se reuniram, fizeram aquela reza, era um clima muito ruim depois da derrota para o Vasco. O Zubeldia foi para a sala dele, tem a sala da comissão técnica, que é ao lado da sala do vestiário, ali onde os jogadores ficam, e o Zubeldia deixou o cargo à disposição ali. E ali tinham três diretores, mais algumas pessoas que ficam próximas ali ao Casares no Morumbis. E todos eles, não, Zubeldia, não, calma, não toma nenhuma decisão, cabeça quente, calma, vai ter a parada, dá para arrumar o time, tem os desfalques, vamos com calma aqui. Não consigo mais. E o Zubeldia argumentava nessa conversa dentro do vestiário que ele não conseguia mais tirar do time, não conseguia fazer o time melhorar.
E ele argumentava o seguinte, desde o jogo contra o Mirassol ele já sentia que o time não conseguia evoluir. E no jogo contra o Vasco foi para ele assustador o quanto o time não rendeu. Era uma coisa totalmente atípica e que ele não iria conseguir. Então ele não queria atrapalhar o São Paulo. Não vou atrapalhar a caminhada de vocês, tem um tempo aí para vocês resolverem, eu estou fora. E aí ele mudou de ideia na hora, foi para a coletiva, assumiu a culpa na coletiva, falou muito sobre essa questão do desempenho e tal, para melhorar na parada e tudo mais. Só que havia uma conversa marcada para o retorno da folga, São Paulo deu folga para os jogadores e comissão técnica, claro, para ver se iria continuar ali ou não, se outro já iria pegar esse trabalho. E o São Paulo, nesse meio tempo, a direção do São Paulo sentiu que ele poderia deixar o cargo. E aí começou a olhar o mercado, começou a entender como é que estava o mercado. O Vojvoda foi um dos treinadores que o São Paulo olhou e falou, será que ele vai sair? Aí a resposta foi, não, ele não vai sair, tanto que ele vai permanecer no Fortaleza. E começou a olhar o mercado. Nesse fim de semana, no sábado para o domingo, pessoas que trabalham com o Zubeldia entram em contato com o São Paulo falando assim, ó, vamos antecipar as coisas, ele está aqui já refletindo, falou com a família e tal, ele não quer. E aí o São Paulo começou a entender, ou ele tem já alguma proposta, ou realmente ele não quer. E aí tem, de fato, um contato, e o Zubeldia fala, cara, não dá mais, é melhor a gente parar por aqui, eu já estou aqui, pô, o São Paulo é gigante, agradeço a vocês e tal. Tá, então vamos formalizar isso na segunda-feira, beleza? Beleza. Todo mundo desligou o telefone, desligou a videochamada. Hoje de manhã teve essa formalização, e o São Paulo já estava no mercado buscando treinador desde ontem à noite, e foi quando começou a crescer a história com o Hernan Crespo. E aí o São Paulo se deparou com a história da multa, porque o Crespo não quer abrir mão, chegou até aí a FIFA, né? E isso vai ser diluído no contrato. Não vai ser um contrato longo, pelo que eu estou entendendo, mas esse contrato vai ter ali a multa diluída, mais as luvas do novo contrato, e o São Paulo deve anunciar aí o Crespo agora à tarde, no máximo amanhã cedo. Então já está praticamente fechado. Tá bem avançado. A conversa está bem avançada. O Crespo, daqui a pouco eu quero trazer um bastidor, queria ouvir o Éder também, mas eu quero trazer aqui a conversa que eu tive com o Crespo na terça-feira sobre o São Paulo. No jogo e do algo Brasil, que me chamou certo? a atenção. No jogo do Brasil. Encontrou ele lá, né? O Éder também estava lá. E eu conversei com ele bastante. Ele ficou uns 10 minutos batendo um papo com ele ali no camarote. E a gente falou muito sobre São Paulo e eu queria trazer esse bastidor muito também. Muito bom, vai acrescentar bastante. E aí, Éder, falando desse São Paulo, né, dessa saída, o Hernan já trazendo aí muitos bastidores sobre esse período, até de reflexão mesmo do Zubeldia, né, de um entendimento dele de que o trabalho talvez tenha batido no teto ou de que não avançava mais, então ele toma essa iniciativa. Isso é importante a gente dizer, né, que parte do Zubeldia, né, não foi o São Paulo que demitiu o treinador, foi um entendimento do próprio Zubeldia de deixar o trabalho nesse momento. O São Paulo tentava segurar o Zubeldia há bastante tempo já, né, o Zubeldia já não vinha, como o Hernan falou, desde o Mirassol, já vinha se questionando, o São Paulo vinha segurando ele. E agora o Zubeldia chegou à conclusão, e é legal da parte dele falar, porque todo São Paulino estava preocupado com essa parada para o Mundial, do São Paulo voltar ainda com o Zubeldia e depois de um jogo, uma rodada de brasileiro, ele falar não dá mais, ou o São Paulo querer demitir ele e perder esse período que pode ser quase que uma pré-temporada para o Crespo. Né? Então, o que eu ouvi sobre o Crespo é que está por detalhes mesmo, detalhes do detalhe do detalhe, está muito perto, e a questão da dívida, que não vai ser um problema exatamente pelo que o Hernan falou. Eles vão diluir ao longo do contrato a dívida que o São Paulo tem com ele pela última passagem, quando o Crespo saiu em 2021. Foram entre fevereiro e outubro que ele ficou no São Paulo, ganhou o Paulista de 2021 e ficou essa dívida aí da saída, né? De direitos de imagem, de contrato, de multa, enfim. E essa dívida lá em 2022 era de quase 3 milhões, e aí isso vai ser diluído ao longo do contrato dele, que está muito próximo. O próprio Crespo já deu ok para isso, já falou que pode ser diluído sim ao longo do contrato. E agora resta a gente esperar para ver qual que vai ser essa duração do contrato, né? A gente ainda não tem informação se vai ser só até o fim do ano, se vai ser mais do que isso, enfim. A gente vai esperar para entender, mas pelo que a gente ouviu, ainda hoje, no mais tardar amanhã, o Crespo deve ser anunciado
confirmado como novo técnico do São Paulo. E sempre foi a grande opção do São Paulo. Ele tem muita aceitação interna, né? Então, quando o Zubeldia sai, um dos principais nomes que já surgem na cabeça da diretoria é o do Crespo, e conseguiu avançar rapidamente. A gente encontrou o Crespo lá no camarote da Neoquímica Arena, no Jogo do Brasil. Tava ele, Zambrotta e Vieri. Tava fraco de companhia o Crespo também. Vamos falar sobre a situação do Crespo, lembrar um pouquinho também a passagem dele pelo São Paulo em 2021, conquistou um título paulista que naquele momento foi muito importante porque quebrava um jejum de títulos do São Paulo. Agora, ainda sobre a saída do Zubeldia. Já que partiu dele, Hernan, como que foi a recepção da diretoria e do próprio elenco? Porque a gente falava aqui, né, o quanto o elenco estava fechado com o Zubeldia, ainda acreditava no trabalho. E a diretoria, apesar de toda a pressão vindas das arquibancadas, das redes sociais, se mantinha ali firme, né, de apostar no trabalho e apostar nessa intertemporada. E a gente até falava, né, e se voltar a perder um jogo, acabar sendo demitido, não vai ser um problema? Vai, mas a diretoria ainda apostava nele. Como é que a diretoria recebeu isso? Assim, não era uma unanimidade o Zubeldia dentro do São Paulo. Assim, a permanência dele era muito o que eu falei aqui para vocês na semana passada. O jogo foi quinta, né? Foi na sexta-feira. O São Paulo só não demite o Zubeldia, ou só não demitiu o Zubeldia, ou aceitou a demissão dele na sexta-feira, logo depois do jogo, porque não tinha outra opção no mercado fácil, né? Por mais que tenha uma ótima relação do Casares com o Crespo, com os empresários do Crespo, a diretoria, aquela coisa toda, não se sabia se o Crespo iria aceitar rápido pela questão da multa. Tipo assim, pô, o São Paulo vai para cima de um cara sendo que a gente está devendo ele. Então, assim, existia muito essa dúvida dentro do São Paulo e não tinha nenhum treinador no mercado acessível. Jorge Jesus, beleza, todo mundo pensou no Jorge Jesus lá dentro. Mas todo mundo pensou que vai ter que abrir o cofre, vai ter que quebrar o que o São Paulo vem fazendo com o FDIC, o fundo, a questão de apertar o cinto e tal, porque o Jorge Jesus é um técnico caríssimo. E o Jorge Jesus é um técnico que chega e quer contratações. Basta ver o Flamengo quando foi campeão em 2019. Chegaram caras grandes para ele. Foram contratações que melhoraram muito o time e ele ganhou tudo. Então, assim, Jorge Jesus para você ter uma saúde financeira diferente. Pensou-se André Jardine também, se sairia do México, pela história que ele tem, mas ele saiu muito mal do São Paulo. Então, seria uma negociação para tirar um cara do México, onde vale milhões, lá é dólar, lá a moeda deles é dólar. Então, assim, nomes... Onde ele reina, né? Tá muito confortável lá. Para tirá-lo de lá tem que ser não só uma proposta financeira, mas um projeto esportivo muito atraente. O Botafogo, que hoje disputa o Mundial, que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tem o Textor ali, é uma SAF, não conseguiu tirar o Jardine. Assim, não estou comparando aqui histórias e tal, de São Paulo e Botafogo. Mas o momento financeiro de São Paulo não é para fazer essa coisa brusca. Você chegar lá e 5 milhões aqui de multa, paga aqui salário astronômico para aquele treinador. Então, o São Paulo se viu numa situação em que era mais fácil acalmar o ambiente, deixar o Zubeldia pensar e repensar e postergar. E, nesse meio tempo, olhar quem poderia ali ser o substituto. Foi o que o São Paulo acabou fazendo. Começou a sondar o mercado, sentindo que ele ia pedir a demissão. Mas dentro do São Paulo tinha gente que defendia que era para ter demitido depois do Vasco e se vira. Depois vê o que faz. Cria um fato novo, espera os caras saírem de folga, mas não dá mais. A torcida não queria. A organizada se manifestou contra, o presidente da organizada, que antes dava beijinho na cabeça do Zubeldia, já estava pedindo para ele ir embora, né? Então, assim... 10h27. Acaba de ser confirmada a demissão de Zubeldia. Eu falava aqui no início do programa que 2 técnicos estavam sob ameaça, né? Que o Brasileirão estava parado da Série A, mas que 2 técnicos estavam sob ameaça. Um deles... o Vojvoda, lá no Fortaleza, e o outro, o Zubeldia. E não deu tempo nem de terminar a live, nem da gente chegar no assunto Zubeldia, porque ele foi demitido mesmo. Ele poderia e caiu nessa segunda-feira. A situação ficou muito complicada depois da derrota para o Vasco. O Zubeldia falou em negócio de colocar cargo à disposição e tal. Parece que isso foi um facilitador lá para chegarem num acordo com relação a uma multa
que tem no contrato dele. Não sei se ele vai pagar a multa, se o outro vai pagar a multa, se o clube ninguém paga multa nenhuma e vai cada um pro seu lado. A gente vai saber aí nas próximas horas o que aconteceu nos detalhes nessa saída do Zubeldia. Eu vi pela manhã, o Tulião, que o Crespo, campeão paulista em 2021 pelo São Paulo, acho até que o Crespo saiu numa época, num momento que não deveria, mas enfim, isso foi lá atrás. E ele é o nome preferido do São Paulo para substituir o Zubeldia, então de repente vamos ter a volta de Hernan Crespo. O Zubeldia em vários momentos, né, Tulhão? Pegou aquele cavalinho da demissão. Aí ele conseguia um resultado, especialmente na Libertadores, aí saía fora da briga, aí voltava, aí saía. Então, vamos ver aí como é que existia, né, uma preocupação enorme com relação à multa, mas o próprio Zubeldia, pelo que eu estava vendo aí de informações dos setoristas do São Paulo, o próprio Zubeldia já não estava mais a fim de ficar. E aí facilita a vida de quem tem uma multa para pagar, né? Chegou, querido, você não tá querendo ficar, a gente também não tá querendo muito que você fique, vai cada um pro seu lado. E lá no Fortaleza, o Vojvoda, que pode ser que aproveitem esse momento de parada pra falar, ó, Vojvoda, vamos sair agora com calma, sem, né, ser demitido no vestiário depois de jogo, porque tem que mudar o técnico e tal. Vamos aproveitar agora com calma e vamos encerrar o ciclo e tal. Pode ser que isso aconteça. Aliás, pelo que eu tô lendo aí de informações, é provável que isso aconteça e que o Vojvoda também caia no Fortaleza. Mas aí acho que até seria uma queda um pouco mais, né? Demitir um cara que tem uma história no clube não é nunca fácil. Mas se você tem um tempinho assim pra respirar, é menos traumático, eu acho. Vai ser treinador de São Paulo, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Peço perdão até pelo cenário improvisado, tá? Tô indo pra Band agora, tô no Fusca aqui, já aproveitando pra gravar esse vídeo, porque tem muita coisa importante pra falar. E só uma pergunta rapidinha, eu vou fazer uma live hoje, tá? Pra falar sobre o Zubeldia, sobre um possível novo treinador. Vocês preferem que horário? Eu pensei em umas 10 da noite, que eu chego em casa, depois do futebol, tudo. Pode ser ou ficar muito tarde? Vamos embora pro vídeo, sem enrolação, sem vinheta nem nada, porque agora é oficial, né? O São Paulo já publicou até mesmo em suas redes sociais. O Zubeldia não é mais o treinador de São Paulo, ele pediu pra sair, tá? A notícia que o André trouxe, deixando aqui os créditos, foi de que depois da partida contra o Vasco, o Zubeldia já tinha pedido, já tinha falado, putz, cara, não tô conseguindo mais extrair nada de positivo aqui do time e tal, acho melhor eu sair. E a direção do São Paulo tentou contornar a situação e falar, não, veja bem, calma. E aí ficou meio combinado dele pensar agora na folga, nas férias, só que a pressão tava muito grande, enfim, o Zubeldia falou, ó, não quero. Isso pra mim, tá, já o primeiro ponto que eu queria trazer, que eu acho importante, é uma atitude bacana do Zubeldia e uma falta de tomada de decisão da diretoria. Porque, pô, o cara reconhecer de que o cara, e ele nitidamente era apaixonado, né, ali, um cara que gosta do futebol pra caramba, ali na beira do campo, tudo. E ele reconhecer que não tava mais conseguindo extrair o positivo, assim, do elenco e pedir pra sair, é uma atitude, na minha opinião, admirável, tá? Essa decisão, aliás, a partir da diretoria, em primeiro momento, que sabia que ele não estava rendendo, que não estava dando certo, que o São Paulo tá mal no Brasileiro. Na Libertadores até, claro, fez uma grande campanha, só que na minha opinião, vendo agora, é um pouco ilusório, né? Você vê time do Peru, time do Paraguai, time da Argentina, 3 times abaixo, na minha opinião. Então, eu vejo como uma classificação, nossa, São Paulo passou em segundo e tal, só que meio ilusória. E aí o Zubeldia reconheceu que não estava conseguindo extrair nada de positivo do time. E essa foi a decisão dele, de fato, assim, pedir para sair de São Paulo. E eu admiro isso, tá? Muito possivelmente, se ele pediu para sair, ele abre mão da multa também. E, cara, eu torcia muito para dar certo, tá? Eu sou um cara que critiquei bastante, né? Em certos momentos, na minha opinião, até com razão, porque o São Paulo tava jogando nada e, enfim. Só que é um cara, pô, ele até fala, pô, tô sentindo que esse ano a gente vai jogar Libertadores e tal. Eu gosto do Zubeldia, da pessoa, do perfil dele, só que não tava dando mais certo, né, cara? Não tava dando certo. Só que é muito importante falar, tá? A pressão agora tem que ser enorme, enorme. Na diretoria, nos jogadores, preparação física do São Paulo. E aí, cara? Os jogadores se machucam, o São Paulo tá sem time para jogar quase. Departamento médico, e aí? Os caras demoram 3 meses para voltar.
5 meses para voltar. Tem jogador que, pelo amor de Deus. Então a pressão tem que continuar na estrutura, na diretoria, nos jogadores, que tem muito jogador que era para estar jogando bola que esse ano não tá jogando nada. E tem jogador até que fica incomodado com crítica, né? Que não pode criticar, nossa. Mas enfim, cara. Agora são alguns nomes sendo ventilados aí no São Paulo, né? Nomes de treinadores. Até esse vai ser assunto de mais um vídeo hoje e da live. Aliás, só um recado, porque meu canal é oferecimento no The Odds. KTO, vocês sabem, né? Minha parceira KTO. Tá rolando lá a Liga do Milhão, que você que é bom de palpite, você dá um palpite lá, vamos por vitória do São Paulo com gol de tal jogador. A odd cresce, né? E aí você apostando R$5 lá, você já apontou na Liga do Milhão. Tem prêmios diários, mensais, semanais, o prêmio final é de R$1 milhão. É muito legal, tá? Sempre com muita responsa, galera, na KTO, porque a aposta esportiva tem lógica, né? De você achar que tal time vai ganhar, vai perder, tal jogador vai fazer gol, não vai. E vamos pra cima. Sempre com muita responsabilidade, só se for maior de 18 anos, tá? Alguns nomes estão sendo ventilados no São Paulo. O principal, Hernan Crespo. Argentino, já passou pelo tricolor, né? Foi campeão paulista ali no ano de 2021 e no brasileiro fez uma campanha abaixo. Só que, cara, eu fui ver, juro pra vocês que eu fui ver. Eu fui ver o time do São Paulo ali que foi eliminado pro Palmeiras, por exemplo, na Libertadores, vocês lembram? Em 2021, que o São Paulo tomou 3. 2020 ou 21? Acho que foi 21, né? Foi 20? Não, foi 21. Que o São Paulo tomou 3 do Palmeiras. Irmão do céu, nossa. Vai ser até, se o Crespo fechar, eu vou fazer questão de trazer aqui pra mostrar, tá? Porque é assim, o time de São Paulo era muito ruim, cara. Aquilo sim era um elenco curto, um elenco muito mais fraco, ali o bicho pegava. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela comissão, né? Uma relação muito legal com eles. Mandei mensagem, não me responderam ainda. Mas vamos ver, é o nome que, algo que tá sendo noticiado, eu vou ser muito sincero que eu não apurei informação ainda sobre isso. Mas a Joana de Assis, da Globo, já soltou, o Playhouse soltou, quem mais? O Arnaldo soltou também, falou do Crespo. Então o que tudo indica é o plano A do São Paulo nesse momento. Claro que tem Vojvoda também no mercado, tem Jorge Jesus, que seria um sonho, mas é muito caro. E vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Sobre o treinador de São Paulo. E é isso, galera. Zubeldia não é mais o treinador de São Paulo. Até deixem aí, hein, o horário da live. Eu pensei em 10 da noite. O que vocês acham? Pode ser? Ou 10 da noite é muito tarde? Seria bom pra mim porque eu volto do futebol e já faço a live, né? Mas eu posso fazer antes também, tá bom? Tamo junto, obrigado pra quem acompanhou até aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tô chegando agora no Jogo Aberto, hein? Um nome pra sugerir pra comandar o São Paulo. O Hernan Crespo, segundo o Capelanes, é aquele que está mais na vitrine, é o nome comentado no momento. Você iria por essa linha ou tem uma sugestão diferente? Não, Renata, eu não iria por essa linha não, porque eu acredito que o momento do São Paulo é momento de dar oportunidade para quem conhece. Vamos lá, nós estamos falando de conhecimento de grupo e estamos trabalhando com os jovens. Por que não dar uma oportunidade para o Alex de Souza, que já trabalhou na equipe de base, hoje saiu da Turquia e conhece a juventude? Cabeção? Quem que... Exatamente. Boa, eu também concordo, eu concordo. Parabéns, Cicinho. Porque você vai trazer o Crespo, você vai trazer grandes jogadores? Nossa. Quais jogadores você vai trazer para trabalhar com o Crespo? Boa. O Alex é o quê? É um cara que conhece... Vários jogadores saíram da base, ele trabalhou com os jogadores na base, o quê? Oportunidade. Há um tempo atrás eu falei do Felipe Luiz, falaram que eu era doido. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, hoje no DM tem jogadores acima de 30 anos, como o Oscar, como o Lucas, o Luiz Gustavo, não é? O Marcos Antônio eu não sei exatamente qual é a idade dele, mas o Caleri. Então o São Paulo tem vários problemas. Quando esses jogadores estiverem à disposição, seja de um técnico que é promissor como o Alex ou de um mais experiente, porque o Crespo, ele ganhou o Paulistão. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é assim, no começo da temporada, a diretoria diz o que nós queremos para o ano. Se mata, joga a vida, ganha esse estadual. Tem gente que diz isso. No Corinthians disseram. E no São Paulo do Crespo é assim. Só que depois ele caiu na Copa do Brasil, ele caiu na Libertadores e ele era 13º lugar quando ele foi demitido no Campeonato Brasileiro. Então, nem sempre a gente pode olhar só para um lado. O Zubeldia nas Copas fez o papel dele muito bem. Só que aí, Ulisses, quando a gente olha para a questão do brasileiro, é horrível. E eu falo por experiência própria. Meu time está no Z4, é horrível. Ah, pode ser que saia, pode ser que melhore, mas ninguém quer pagar para ver, né? Ô, Renata, o que acontece é o seguinte, é simples você analisar. O Zubeldia, a gente criticou demais. Eu gostei muito do Alex. Eu gostaria de ver o Alex comandando um time grande do futebol brasileiro. Concordo com você, Cicinho. É um cara que conhece, que sabe a base do São Paulo, essa base do São Paulo inteira, ele trabalhou, foi campeão, revelou jogadores, revelou Beraldo.
Então é um cara que de repente chega com uma outra filosofia e consegue fazer esse time jogar e será respeitado pelo Lucas, pelo Oscar, pelo histórico que ele e Alex têm. Então eu concordo plenamente com o Cicinho, achei ótimo. Em relação ao Zubeldia, já existia um desgaste muito grande. O treinador é o seguinte, eu perdi meus principais jogadores. O que ele tem que fazer? Eu vou proteger minha zaga, vou empatar o jogo 0-0, vencer de 1-0, porque é a única alternativa que eu tenho para jogar. Mas o São Paulo perdeu seus principais jogadores, caso específico do Lucas, mas teve o Lucas Ferreira, que surgiu muito bem, entendeu? Teve um menino, centroavante, que fez gol pra caramba na Copa São Paulo. E que Francisco. E quando entrou, fez gol. Mas é um cara que toda hora tá no banco, não tem oportunidade para nem sair jogando como titular e deveria ter essa oportunidade. Saiu jogando contra o Bahia, né? Só que perdeu o jogo, aí as pessoas já descartam. Mas um jogo, uma sequência, né? Então você vai julgar um atleta por um jogo. Tem uma sequência de trabalho para dar confiança nele. Entendeu? Então eu acho que o Alex seria um grande nome e revolucionário para conduzir tecnicamente o time do São Paulo Futebol Clube. Já Chico Garcia, Edu Dracena, Ronaldão, Everton, todo mundo fala sobre essa situação do São Paulo sem o Zubeldia, que em comum acordo deixa o São Paulo. Vocês falam para o Everton Guimarães, porque muita gente dizia, ok, fez uma boa campanha na primeira fase da Libertadores, mas era um grupo fácil, tinha o Libertad, o Aliança Lima e o Tajeres. Everton, independentemente de campanha ou não, fato é que os rumos do São Paulo serão diferentes. E qual é a sua sugestão? Quem deveria assumir o São Paulo neste momento? Então, Renata, se olharmos para o que você acabou de dizer da Libertadores, faz sentido. Quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, né, aí você entende que, de fato, a campanha é preocupante. Um ponto à frente do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é exatamente o Internacional. E aí, isto posto, de fato, não tem nada de extraordinário. Então, já que ele não é mais técnico do São Paulo, sugiro que o Crespo feche. Já conhece o clube, ganhou título no clube, é um cara respeitado, um bom treinador, né? Então, eu acredito que possa ser uma boa alternativa. Porque se olharmos para o que o mercado tem à disposição hoje, sinceramente, não tem grandes treinadores disponíveis. Ou então faz uma aposta, faz uma escolha e traz um treinador muito grande. Esse treinador muito grande vai custar muito caro, o São Paulo não tem dinheiro para pagar. Então a melhor alternativa, de fato, acho que pode ser o Crespo. Hernan Crespo está bem perto de voltar ao São Paulo. O blog apurou que o tricolor tem um acordo verbal para que o treinador argentino assuma o lugar de seu compatriota, Luiz Zubeldia. A saída de Zubeldia foi oficializada pelo tricolor nesta segunda-feira. As partes negociaram no final de semana uma rescisão amigável do contrato. Crespo é um velho desejo da torcida, que teve papel determinante na troca entre argentinos. Tudo começa na sexta-feira, dia seguinte à derrota para o Vasco por 3-1 no Morumbis. Antes de entrar de férias, Zubeldia deixou seu cargo à disposição da diretoria, entendendo que a pressão era insustentável. O presidente Júlio Casares também vinha sendo bastante cobrado por torcedores comuns, organizados, conselheiros e até diretores. Antes de oficializar a saída de Zubeldia, porém, o dirigente queria encontrar um novo treinador, e o fim de semana serviu para que São Paulo e Crespo se acertassem em relação a salário, tempo de contrato e formação da comissão técnica. Detalhe importante, Crespo foi campeão paulista pelo São Paulo em 2021, mas não deixou tão boa impressão nos homens do departamento de futebol. Carlos Belmonte, Rui Costa e Muricy Ramalho diziam aos mais próximos nos últimos anos que o argentino teve um papel menos importante do que a torcida imagina na volta olímpica. E você, torcedor, o que acha da situação de Hernan Crespo? Deixe sua opinião nos comentários.